nós resolvemos compor um jogral, né? Isso porque já soube, infelizmente eu não pude estar aqui pela manhã, que a fala da professora Maria Aparecida, como sempre, foi arrasadora, mobilizadora, e como nós ficamos com a árdua tarefa de continuar, eu disse, pelo menos a gente faz um jogral, e o pessoal não vai ficar com muito sono, né? Nem muito frustrado. Prometemos nos esforçar muito, né, para manter, enfim, não é só um diálogo, é que a produção da professora Maria Aparecida, ela nos ajuda a pensar, ela é constitutiva do nosso grupo. Então, na verdade, nós é que temos que agradecer, né, à professora Cláudia, ao professor Cláudio, aos colegas do NEPIE, a presença por estarmos aqui, porque, para nós, mais do que uma honra, mais do que um convite, é um dever. Né? É um dever estarmos aqui, compartilhar com vocês aquilo que a gente tem produzido, construído, e aí eu digo nós, e nós já vamos explicar o porquê. Né? Essa mesa também ela não foi constituída assim, ao acaso. Muitas coisas ligam o meu trabalho com o trabalho da professora Elaine, colega de longa data, né? Na rede municipal, enfim. A gente vai falar disso. Então, assim, e ainda mais hoje, né? Hoje a gente vive um movimento muito complicado no nosso país, né? É um dia complicado para nós todos. Então, nos colocarmos a serviço do bem público, nos colocarmos a serviço da experiência democrática, nos colocarmos contrário a formas hegemônicas de poder, de discurso, isso não só, de novo, é uma honraria, como é nosso dever. Né, como nosso dever. Eu agradeço poder estar exercitando esse meu dever aqui, e com pessoas que me são muito queridas e que me ajudam, nos ajudam, e aí eu falo não só de mim, mas do meu grupo de pesquisa e do próprio NUPEC, que é o grupo, né, ao qual nós duas participamos, que, por sinal, tem uma gestão democrática, então temos vários coordenadores. Assim, a gente divide a responsabilidade, as coisas boas e as mazelas também. Né? A ideia que nós tivemos para essa mesa é compartilharmos alguns elementos conceituais que sustentam o nosso trabalho. Né? E aí, eu, por exemplo, tomarei a liberdade de ler uma carta, porque a carta, para nós, não se trata apenas de uma forma de escrita, mas, para nós, trata-se de método, de uma forma de intervir, né, numa realidade, num contexto, num fato, enfim, que nós desejamos intervir e temos o dever de intervir. E depois a gente pode compartilhar uma experiência, né, formativa, que é uma experiência empírica, onde a gente vai para a cidade, para as cidades, para o Rio Grande do Sul, para fora do Brasil, e, enfim, coloca em ato aquilo que o nosso conceito produz. Né? E também aquilo que a prática nos ajuda a interrogar os conceitos, enfim. Na verdade, quer dizer, boa tarde. Eu nem me senti tão representada na fala da Carla, né, no agradecimento pelo convite, na honra e no dever de estar aqui, que eu já peguei, fui direto assim na fala, mas depois das nossas falas, a gente gostaria de apresentar um trabalho que foi um trabalho de formação, né, com professores de sala de atendimento educacional especializado, que eu comentava com a Carla, agora, antes da gente falar, que se há algo na direção da gente pensar em despatologizar a escola, a educação, isso diz muito respeito à formação dos professores. Né? Então, falar um pouco desse curso, né, que foi uma experiência muito rica para todas nós vamos falar mais no final, é também uma forma de dizer, bem, quando a gente consegue, né, abrir um espaço para escutar os professores, para pensar e dialogar sobre as concepções e as práticas, essa é a nossa grande força, né, a nossa força
micropolítica para fazer um movimento de de resistência a um movimento que é de patologizar, então, eu diria não só a saúde e a educação, mas patologizar a infância, né? Vai ser bom, assim. Fazia tempo que eu não encontrava a Elane, coisa boa. Eu começo com algo que, pelo menos, é assim que nós temos nomeado nesse momento, depois de alguns anos de pesquisa, poucos anos, né? Eu ainda me considero muito jovem, pelo menos no campo da pesquisa, e uma iniciante, uma aprendiz de feiticeira, né? Mas com toda a responsabilidade que a gente tem desde o primeiro momento que a gente entra numa universidade pública. Nós temos no grupo de pesquisa, tem alguns representantes aqui, algumas alunas de doutorado, mestrado, ex-alunos, enfim. Nós consideramos a medicalização da saúde, da educação, da infância, da vida, um muro. É um muro. É um muro em que a gente esbarra o tempo todo. E, durante muito tempo, nossa ideia foi ficar batendo no muro para ver se a gente conseguia criar alguma rachadura, né? Isso não surtiu efeito. E eu não sei, e aí, como área de pesquisa, o quanto os nossos esforços conceituais, políticos, éticos, quando são tomados nesse sentido de ficar batendo no muro, eles surtem efeitos. Efeitos na realidade, efeitos no discurso do outro, nas formas de olhar e de reconhecer ou não a experiência educativa do aluno e daquele professor. O Wittgenstein diz que, quando a gente se depara com um muro, tem que se criar um desvio. Não adianta ficar batendo a cabeça no muro, né? O que eu compartilho com vocês hoje, o que nós compartilharemos, são esses desvios. Sobretudo a partir dessa frustrante, e foi muito frustrante, percepção de que os nossos esforços, quando se resumiam a, inclusive, uma espécie de queixa em relação ao discurso médico, não produziam os efeitos de implicação que nós gostaríamos de produzir. Nós tivemos que construir uma outra coisa, tivemos que olhar para a nossa produção, tivemos que olhar para o nosso limite e, a partir daí, engendrar outras formas, inclusive, de estar na academia, de estar nesse espaço litorâneo entre a clínica e a escola, entre a saúde e a educação, entre a psicanálise e a educação especial. Por isso, a carta ela é muito pessoal, como toda carta, né? Grandes sistemas, eles são fundamentais para a gente avançar conceitualmente, para a gente, inclusive, interrogar o que a gente vem fazendo. Contudo, eles têm um limite. E, quando falamos de medicalização, eis um limite. Na frente do muro, na frente do limite da palavra, na frente daquilo que não deixa a palavra, porque a palavra, às vezes, do discurso médico, às vezes não, o discurso médico é tão enfático que ele cala, ele emudece. O que a gente pode fazer, e o Freud já falava disso, construções e análise, inventar. Mas não inventar um delírio, ficcionar uma verdade possível que se valida na relação com o outro e que se pergunta pelos seus efeitos, porque ela está ética, metodologicamente implicada naquilo que ela busca produzir. É um pouco disso que eu vou compartilhar com vocês. Então, prezados colegas, amigos, professores, os temas que trabalharei aqui derivam do que vem desenvolvendo eu e o meu grupo de pesquisa no eixo Educação Especial, Psicanálise e Experiência Formativa, que é ligado ao NUPEC, Núcleo de Pesquisa em Psicanálise, Educação e Cultura, que é vinculado a essa universidade, sobre a questão do outro na educação especial. A minha vinculação com a área começa pela clínica psicanalítica, com crianças que apresentam impasses psíquicos, aquilo que talvez a medicina chame, e que não é equivalente, de autismo, transtornos do espectro autista, enfim. Mas não há uma equivalência, eu falarei disso em breve.
por aquilo que resiste e se opõe às possibilidades de se fazer, e pela educação especial como campo de acolhida aos meus pacientes, e as minhas posições éticas e políticas. O litoral entre a clínica e a escola, a saúde e a educação é meu endereço há alguns anos. Desde esse lugar, me ocupo com o diálogo entre a educação especial, a psicanálise e a escolarização, considerando os efeitos subjetivos, políticos, éticos e epistemológicos desse encontro. Habitar no litoral faz com que eu saia do meu reduto, daquilo que circunscreve uma familiaridade, para situar-me num registro mais amplo. Implica também, e não raramente, deparar-me aqui e ali com a ridicularização ou impedimento de participação em assuntos que, na perspectiva de alguns, seriam da seara só da educação especial ou só da psicanálise. Nesse contexto, há um exercício constante para que a singularidade do meu lugar enunciativo não se perca, pois, nesse caso, corro o risco de efetuar uma equivalência entre os enunciados que é falsa, de afastar-me de questões que me são muito caras, ou de afogar-me numa discursividade corporativa e especializada dos saberes e poderes predominantes. Nessa trajetória, o desejável e desafiante exercício da alteridade com outras áreas e do jogo de autoridade acabou rasurando alguns dos fundamentos da educação especial e também da psicanálise. Rasura que, por si só, não é nem boa nem ruim, mas evoca a necessidade de fazer um caminho reverso, situando as interrogações, as fraturas, as lacunas e o estranhamento no interior das produções desses campos do conhecimento. Deixado esse preâmbulo, apresentarei as proposições de minha participação a partir de 2 pesquisadores que têm nos ajudado a pensar no grupo de pesquisa. São 2 pesquisadores atuantes no cenário brasileiro, ocupados com aquilo que nós chamamos de fenômenos sociais e agudos. O professor Paulo Endo, psicanalista e professor da USP, e o professor Vladimir Safatli, filósofo e também professor da USP. Esses pesquisadores e os textos que eu selecionei nesse momento, mas a gente já está lendo outros, me auxiliaram e auxiliaram o meu grupo de pesquisa, porque eu vou me deslocar entre uma fala no singular e uma fala no nós, porque as produções não são só minhas, são produções compartilhadas, né? Então, nos auxiliar a desenhar nossos objetivos, nossos desafios, os caminhos de leitura, a escrita, que ora compartilho. Então, muito mais do que uma certeza, do que certezas, o que eu compartilho com vocês são algumas perguntas que têm nos orientado, tanto no campo epistemológico quanto político, e que têm nos ajudado ao enfrentamento de alguns impossíveis. Entre eles, talvez, essa ideia de que é possível apagar o discurso médico do campo da educação especial. De que educação especial falamos? O que defendemos? Quais nossos pontos de engajamento, ou ainda, o que consideramos inegociável em nossas práticas cotidianas? Quando endereçamos à universidade uma demanda por conhecimento, intervenção, e em seu nome falamos e acolhemos, qual o nosso papel e função? Paulo Endo denuncia um intelectual de gabinete e suas palavras livres do mundo. No mundo em perigo, que é o que nós vivemos, ele reafirma a potência da palavra, desse exercício que hoje fazemos aqui e que fizemos cotidianamente dentro da nossa linha de pesquisa, dentro dos nossos grupos de pesquisa. A psicanálise, que contribuiu decisivamente para agravar a tensa e perpétua crise do dizer, jamais pensou em limpar das palavras o mundo. Ao contrário, enquanto crítica da universidade suspeita da palavra, ela revelou, na exterioridade do dizer, o reverso da palavra sem fendas e colocou, daí por diante, em crise, por exemplo, o interseccionismo psicológico. O papel do intelectual só pode ser revigorado na contínua interpretação dos intérpretes,
no qual se pode relevar discursos circulares, repetitivos, aliados das neuroses privadas, instrumentalizadas com a razão da compra e da venda de produtos, imagens e ideias degradantes. Dar a ver precisamente por intermédio daquilo que ele pode dizer. Dar a ver pela via do dizer e não pela via do mostrar. Restituir a função visível da fala e a função ocultante da imagem. Função argumentativa e analítica, sem dúvida, mas como ela se instaura no debate público? Discutir os problemas colocados pela educação especial livre das palavras do mundo tem por efeitos práticas sectárias, empobrecidas, ressentidas, administradas segundo uma lógica privada e divorciadas da alteridade. São palavras que insistem na invenção do apolítico e, nesse colóquio, de forma muito específica, do ateórico. Se nós formos buscar na apresentação dos manuais classificatórios, eles se intitulam ateóricos. Em que qualquer língua já nasce morta. Palavras disciplinares, especializadas e escoradas na validade dos discursos hegemônicos, condizentes com cada disciplina e com o problema pessoal de cada um. Elas forjam o discurso da subjetividade sem da cidadania nem emancipação e ensinam a via mais breve, curta e eficaz para desviar dos problemas psicológicos, médicos, políticos e sociais. Palavras para orientar a vida cotidiana, as célebres e infames palavras de bolso, os manuais de como educar, de como ensinar, por exemplo, um autista, de como ensinar uma criança, um aluno com deficiência intelectual. Quais são essas palavras? Presentes no cotidiano escolar, no texto político, na mídia, palavras muitas vezes repetidas por nós como mantras. Cartografar essas palavras e observá-las tem sido a nossa tarefa como grupo de pesquisa. Eu recortei alguns grandes temas que têm nos ocupado nesse momento. Um pouco antecipado pela Maiara, que nós temos intitulado Formas de Conhecer em Educação Especial, ou Racionalidades em Educação Especial, onde a gente vai se perguntar, por exemplo, entre o diálogo da educação especial com a filosofia, com a modernidade, de como aí nascem já, como nasce desde já, ou se constrói desde já esse muro que hoje se apresenta, às vezes, como intransponível, né, no nosso cotidiano como pesquisadores, professores, cidadãos. As formas de conhecer a educação especial, elas referem os modos pelos quais empregamos esforços e recursos em pesquisas nessa área, incluindo seus métodos, suas formas discursivas e as concepções subjacentes. E esse tem sido um primeiro ponto importante para nós, é daqui que a gente parte. No âmbito da educação especial, né, nós temos uma tradição, e essa tradição diz que as práticas e as investigações, em grande parte, ainda, não digo que são todas, mas em grande parte, e tem um movimento, de novo, da tradição que se coloca frente, por exemplo, aos movimentos dos últimos 10 anos da política, que tentam construir e engendrar um outro caminho, mas a gente tem uma tradição muito longa, né? Elas são orientadas no sentido de construir um conhecimento supostamente certo e objetivo acerca da deficiência, deduzindo daí currículos e programas de instrução para ensinar habilidades e conhecimentos das pessoas com deficiência, ou consideradas como deficientes. Sob essa perspectiva, entende-se que os esforços pedagógicos de gestão almejam, de novo, não todas as produções, mas ainda isso é muito forte, a adaptação e a normalização, havendo certeza sobre quem são aqueles designados como público-alvo da educação especial, e circunscrevendo certa função para a escola em relação a eles. O impacto dessa forma de pensamento pode ser observado, por exemplo, numa perspectiva objetivista, na compreensão da deficiência por uma determinação biologicista ou psicológica, bem como das práticas behavioristas que mudam de nome, mas permanecem muitas vezes intocáveis dentro da escola e do atendimento educacional especializado. No que se refere ao nosso grupo, será que o diálogo entre a psicanálise e a educação especial permite certa renovação do sentido de educar?
Será que a psicanálise, por estar amparada numa validade que não é universal, permite pesquisar e produzir conhecimento no âmbito da formação de professores a partir de outro trilhamento? Nós temos pensado nos efeitos dos nossos discursos, daquilo que a gente toma, então, como o eixo de trabalho. Um desses efeitos tem a ver, e agora eu já falava de nós, agora eu começo a nomear alguns desses nós. Tem a ver com um projeto de doutorado agora e uma dissertação de mestrado do Vladimir Ulrich, onde ele vai se debruçar sobre a questão do outro na educação especial, desde as políticas de reconhecimento. E ele diz em determinado momento assim, isso é fala dele, é texto dele. A tarefa que se coloca aqui, apenas como não se coloca aqui pensar o outro na educação especial, não se coloca aqui apenas como uma política de governo, ou resultado de adesão a um pacto global, ou mesmo do exercício de um ideal, mas como tarefa irrecusável do professor, onde o ensinar está fundamentalmente imbricado com a ideia, por alguns tomada como compromisso ético, de possibilitar e contribuir para que todos desenvolvam suas capacidades, dando seus atos significado e importância social. Ao pesquisar as formas de reconhecimento em educação especial, Vladimir, de novo, nos dá, nos mostra, nos escancara aquilo que a gente, de alguma maneira, já sabia e repetidamente esquece. O discurso médico funda a educação especial. A educação especial se constitui a partir, não só de um ato de um médico, mas de um discurso médico. E esse discurso médico, mas ele é um dos discursos, não é o único. E talvez aqui esteja a possibilidade de desvio. É um dos discursos que lhe dá existência, representatividade e reconhecimento. O discurso médico, então, e a medicalização da vida, dos processos escolares, das escolas, nos faz pele. Como arrancar a própria pele? Como nos esfolarmos? Semana retrasada, se não me engano, estou um pouco perdida no tempo, André Luiz de Souza Lima defendeu a sua dissertação de mestrado, que chama-se Discurso Médico e Vida Ordinária na Escola. E o texto dele diz assim, o foco atual da medicina é ou evitar, ou curar, ou fazer parar o sofrimento. Desse modo, se for preciso, embota, entorpece, amputa. Justifica-se. Só a dor é apontada pela queixa. Mas talvez uma vida melhor, uma vida menos sofrida, signifique apenas sentir melhor. Saber lidar, elaborar dores e prazeres. Eis essa ideia de saber fazer, aparentemente, supõe uma outra posição que não é aquela em que se é paciente. Uma posição em que se aprende e também se sabe algo sobre si mesmo no encontro com o outro. Não se trata, porém, de discutir a ética médica ou a sua finalidade. Um propósito mais interessante nesse contexto seria reconsiderar o posicionamento da própria área da educação especial em relação ao seu fazer e a sua forma de construir conhecimento. O mal-estar produzido nos autores que fazem a crítica ao poder socialmente investido no discurso médico soa sempre vão àqueles que veem os sujeitos divididos entre especialistas e pacientes. O argumento do André, no sentido dessa virada, dessa olhada, desse outro trilamento, é construído em diálogo com a literatura, algo que, de fato, é muito caro para nós. Ele faz um diálogo com o Perrec, com um texto que se chama Aproximações de Quê?, que tem a ver com a vida ordinária. E a aposta dele, e nossa, como grupo, é que na vida ordinária algo pode ser decantado que talvez seja muito mais potente daquilo que produz uma palavra que se enuncia a partir única e exclusivamente do discurso médico. Mais ou menos ele fala assim, descreva um aluno, descreva outro, compare-os.
Faça um inventário de sua turma, da sua sala. Interrogue sobre as origens de cada um. Que objetos eles trazem? Quem eles são? Considere o devir de cada um desses objetos. Quem costuma chegar primeiro quando toca o sinal da escola? Por quê? Quem chega depois? Quem não veio à aula? Talvez essas perguntas possam orientar muito mais o nosso saber fazer pedagógico, implicado, político, democrático, do que perguntarmos sobre o que um autista faz. Talvez descrições ordinárias possam conter significados mais preciosos e potentes para os impasses escolares e educacionais que aquelas dependentes de discursos que excluem esses impasses. As contingências, as particularidades, os acidentes poderiam ser considerados elevados a status de produção legítima do conhecimento, a despeito do ímpeto de desconsiderar, mascarar, ultrapassar aquilo que é apenas ocasional, ordinário. No curso que nós trabalhamos, e que talvez, se der tempo e for de interesse de vocês, a gente pode conversar um pouquinho, em determinado momento, inclusive com um certo receio e vergonha, enfim, um certo pudor, como se aquilo não fosse legítimo, os professores começam a compartilhar esses momentos onde eles inventam algo, quando eles se deparam com um muro que, às vezes, é, inclusive, seu aluno. Eu não sei nada daqui, eu não consigo fazer nada aqui. E eles passam a inventar formas, o que não quer dizer, de novo, que isso não esteja ancorado na tradição científica, enfim, não quer dizer que tem que se colocar para fora a formação, não é isso. É que pode existir mais de um discurso, pode existir mais de uma forma de dizer. O que esses professores nos ensinaram? As gambiarras pedagógicas. Quando eles inventavam algo que dava certo para aquele aluno, naquele momento, impossível de generalizar. Isso dizia muito mais da posição de relação desse professor com aquele aluno do que uma didática a ser replicada posteriormente. A gambiarra pedagógica foi um momento muito importante, onde a gente consegue validar, inclusive, em companhia dos professores, algo que esses professores faziam e não reconheciam, ou reconheciam como algo que não era válido. Eram geniais. Geniais. Uma última fala que tem a ver com um projeto de doutorado agora e que tem a ver com uma dissertação de mestrado da Karina Estreda. Na verdade, aqui, como é uma carta, ou quase uma carta, ou algo parecido com uma carta, eu tomo a liberdade de trazer uma fala dela do jeito com que veio, na orientação, quando a gente está pegando pelo rabo a nossa questão, e ela sempre corre para um outro lado. E ela diz assim: eu ouso afirmar que seria apressado dizer que a criança que nasce com síndrome de Down já nasce deficiente mental, por uma condição genética. Há sempre algo no sujeito que rompe com a lógica classificatória, assim como o ornitorrinco, que dificilmente poderá ser atribuído a uma categoria específica de animais. É essa condição de sujeito que rompe com o discurso teórico, porque perceba, ela está falando para mim, as premissas são construídas em grandes categorias onde o sujeito está fora. Enfim, o que nós temos aprendido no diálogo com a educação especial, com a psicanálise, com a filosofia, com os poetas, com os outros, e inclusive com os ornitorrincos? À luz da nossa experiência, a validade de uma construção, de uma prática, desde os aportes éticos e teóricos da psicanálise, não pode ser considerada nem pelo simples aceite do professor, tampouco pela autoridade científica do pesquisador formador, mas sim por seus efeitos, que podem ser recolhidos como fragmentos no âmbito da experiência democrática na escola e na produção de um saber que se sabe limitado e concernido. Entendemos que a simples matrícula não é suficiente para a construção dos lugares de aluno e de professor. Despatologizar a escola e a clínica pode produzir implicação, ou ainda, pode ter por efeito a produção de aluno, de um professor e de uma experiência educativa. Mas tal existência não parece ser possível sem um colocar-se a trabalho.
da escola, da educação, do professor e, sobretudo, do aluno. Assim, em oposição ao esvaziamento do campo político, forma de produzir resignação ao pior, exercitamos a política como decisão sobre aquilo que cada um de nós definirá como inegociável. Quais as nossas palavras? Hoje eu as compartilho com vocês. Mas quais as palavras de vocês? Como reintroduzi-las na vida? Como fazê-las novamente pulsar? Ou será a hora de abandoná-las? A política, não simplesmente como a arte da negociação e do consenso, e a gente vive um momento muito importante para falar disso, né? Mas nossa afirmação taxativa sobre aquilo que nós não colocaremos na balança, sobre aquilo que nós não negociaremos. Por exemplo, quais processos e resultados, ou, de novo, a pergunta pelos efeitos, são fundamentais para uma verdadeira coesão escolar, educacional, que não seja submersa por clivagens e desigualdades? A igualdade e a equação da diferença no âmbito da educação especial são possíveis? Não seriam argumentos já desgastados e ineficientes? Uma política da indiferença teria lugar e função? Quando se pensa que a igualdade se baseia no pressuposto da identidade, a identidade exclui o outro, talvez esse seja outro muro. Talvez a gente tenha que pensar outras formas de, inclusive, sustentar as políticas. O que não significa abrir mão dos ideais, não é isso. Essas questões, com certeza, elas produzem mal-estar. Entretanto, espero que as considerem instigantes e produtivas. No meu entendimento, do entendimento do nosso grupo, elas são feridas situadas na malha social contemporânea e nós não podemos mais recuar, pois trata-se de perfazer uma ética atenta aos estados precários da existência. O nosso convite, o meu convite, é que possamos melhor expor os problemas da educação especial e da perspectiva inclusiva, esclarecer nossos endereçamentos, bem como qualificar nossos discursos, considerando o compromisso e a responsabilidade com aquilo que dizemos e produzimos. Vocês têm 1 minuto mais de paciência. Eu acabei... na verdade, eu indiquei esse livro para a Karina. A Karina leu e me devolveu, e eu só consegui abrir hoje de manhã. É do Gonçalo Tavares, que é um escritor português. Chama-se Uma Menina Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai. É absolutamente genial. Ele já é genial. E esse livro, para nós, então... Vou ler só um pedacinho. Capítulo 1. O rosto. Uma menina está perdida no seu século à procura do pai. Capítulo 1. O rosto. Impossível não reparar naquele rosto. O tão característico rosto redondo, olhos e bochechas enormes. Uma deficiente? Um deficiente? Márius teve dificuldade em distinguir. À primeira vista, parecia uma menina, sem dúvida, com talvez 15, 16 anos, mas depois, uma olhada com mais atenção, talvez seja um rapaz. Não, com certeza é uma menina. Nas mãos, ela tinha uma pequena cartolina. Eu tenho certeza que quem está na educação especial vai se reconhecer nessa passagem há algum tempo. Márius esqueceu-se da sua pressa e aproximou-se. Ela sorriu e passou-lhe a cartolina para as suas mãos. Estava datilografada. O que tinha nessa cartolina? Fornecer os seus dados pessoais. 1, dizer o nome próprio. 2, dizer se é rapaz ou menina. 3, dizer o nome completo. 4, dizer o nome dos pais e irmãos. 5, dizer onde mora. 6, dizer em que escola está. 7, dizer a idade. 8, dizer o dia e o mês do aniversário. 9, dizer a cor dos olhos e do cabelo. Mário sorriu, perguntou: qual é o teu primeiro nome? Ana. Você é menina ou menina? Menina. Ela falava de um jeito meio estranho, mas Mário conseguia perceber, entender. O teu nome completo? Silêncio.
silêncio. O que diz mesmo? Diz o nome completo, mas ela não disse. Não. Não dizes? Silêncio. Ela não responde. Olhou para a cartolina, olhou para a menina, olhou para a cartolina, disse: bom, esse cartolina, esse conjunto, pertence a um fichário, mas não tem nenhuma marca que indica que tenha sido arrancada do fichário. Alguém dera aquilo para a menina e ela mesma havia tirado cuidadosamente do ficheiro. Desculpe que está em português de Portugal. Mário reparou num pormenor. No topo da cartolina, a letra pequena, quase ilegível, escrevia: aprendizagem de pessoas com deficiência mental. Mário perguntou: nome de pais e de irmãos? Não. Casa? Não. Em que escola estás? Não. Ela não parava de sorrir. Os seus nãos até que eram simpáticos, como se fossem sims. Ele não entendia muito bem. Que idade tens? 14. Em que mês e dia nasceste? 12 de outubro. Mário olhou de novo para o ficheiro. Dizer o próprio nome, dizer se é menina ou menina, dizer o nome completo, dizer o nome dos pais e dos irmãos, dizer onde mora, dizer em que escola está, dizer a idade, dizer o mês do aniversário e dizer a cor dos olhos e do cabelo. Faltava a pergunta 9. Parecia muito ridículo, mas, enfim, ele perguntou: qual é a cor dos teus cabelos e dos teus olhos? Olhos, preto, cabelo, castanho. E assim, e sim, as cores eram essas. De repente, ele se deu conta. Ana havia decorado. A história do livro, eu não vou contar, obviamente, né? Mas tem um momento que vale a pena para a gente começar o diálogo, ou continuar o diálogo, melhor dizendo. Eles se perdem, né? Nesse movimento de busca por um pai, eles se perdem. Para tentar encontrar um caminho, as fichas são jogadas ao chão. É esse movimento que a gente faz, né? Como professores, pesquisadores, nos momentos de formação, nos momentos em que a gente se debate no muro. A gente joga as nossas fichas e, inclusive, algumas no chão. Obrigada.